Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Rafael Vilas Boas, da ID Cultural. Nós somos os idealizadores e realizadores do Posto 12, essa série de encontros e bate-papos que a gente tem a alegria de realizar junto com o Instituto 12. Hoje, no nosso painel de encerramento, a gente vai celebrar o ano em que o Rio é a capital mundial do livro. Para isso, a gente está fazendo o painel O Poder da Leitura na Inclusão Social. A gente vai ter a honra e a alegria de receber, representando o secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha, o Henrique Down, que é coordenador de Livro e Leitura da Secretaria Municipal de Cultura. Vamos receber o Guilherme Califer, fundador do Instituto Mais Que Livro, e o empreendedor social Reginaldo Lima. Antes de passar a palavra para o Marco, CEO do Instituto 12, eu vou convidar vocês a gente revisitar um pouco do que foi a história dos 4 painéis anteriores dessa primeira temporada do Posto 12. A gente começou, o nosso primeiro painel foi com o tema Cultura e Inovação. A gente convidou o João Vergara, que é um especialista em arte contemporânea, e ele bateu um papo com os artistas Vitória Kribe e Beto Gatti. O Beto Gatti, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer uma parte da obra dele que chama-se Os Primórdios, que ele fez, espalhou algumas esculturas pelo Rio que eram primatas, macacos com celular. E a Vitória Kribe é uma designer visual que trabalha com avatar e eles têm em comum o fato deles utilizarem a tecnologia para desenvolver suas obras, ao mesmo tempo que essas obras questionam a nossa relação com a tecnologia. Então, foi um painel muito rico, conduzido pelo João Vergara, que foi o primeiro dessa série de 5 que a gente vai concluir hoje. No segundo encontro do Posto 12, a gente discutiu os desafios das mudanças climáticas. Esse painel a gente contou com a presença do Sérgio Besseman, que é do Instituto Jardim Botânico, presidente do Jardim Botânico, a diretora da COP, Suzana Kahn, o Leonardo Veiga, que trabalha com mobilidade urbana e descarbonização, e a cientista Diana Palmer, médica da AFIA, que inclusive é uma parceira nossa aqui dentro do Posto 12. No terceiro encontro, a gente recebeu a Iona Zurnick, que é fundadora e CEO da Education Journey, e o Jean Martins, cofundador e CEO da UIN. Nesse painel, a gente discutiu a economia da atenção, que nessa era em que os algoritmos disputam nossos olhares, como a gente lidar com o fato de nossa atenção se tornar um grande capital. Então, também foi um painel muito enriquecedor para a gente ficou muito alegre de receber essa dupla. No último encontro, na semana passada, a gente continuou discutindo inteligência artificial. Não por acaso é um tema que está em voga e desperta muito interesse e muita atenção de todos. E a gente contou com a presença da Bibi Couto, líder da Bearing Founders, o Luiz Alberto Nogueira, que é fundador da Segura AI, e o William Mendes, que é gerente da Labtec da Domingos e Pinho. Esses 4 painéis foram nossa breve, mas rica jornada que nos conduziu até o dia de hoje, que a gente tem a grande alegria de fechar essa primeira temporada do Posto 12 com esse tema que é tão caro a todos nós, principalmente que trabalhamos com cultura, que é o poder da leitura. E para isso, a gente vai ter a honra de receber essas 3 figuras importantíssimas em relação à leitura, cultura em geral. Mas antes de convidá-los ao palco, que eu sei que vocês estão ansiosos para recebê-lo, eu vou chamar o CEO daqui do Instituto 12, nosso parceiro Marco Antônio. Seja bem-vindo, Marco. Boa, muito obrigado, Rafa.
Vou ser breve, porque está todo mundo ansioso já para a gente começar o painel. Queria agradecer a presença de todo mundo no dia de hoje. O Instituto 12 é um lugar feito para esse tipo de encontro. O Instituto 12 é uma organização sem fins lucrativos que nasceu com o objetivo de reunir as principais mentes do Rio de Janeiro, as pessoas que estão fazendo projetos que vão transformar o nosso ambiente de negócio, nossa cultura, nossa educação, transformar o Rio de Janeiro. Então, como give back, né, como forma de devolver à sociedade, a gente apoia alguns empreendedores sociais, algumas iniciativas, e o Reginaldo é um grande parceiro que a gente apoia, tem muita felicidade em poder recebê-lo aqui. Fiquei sabendo do Gui através do Reginaldo, foi um prazer conhecer, então para a gente vai ser ótimo ter esse painel aqui hoje. Então, sem mais delongas, eu queria convidar a Marina Araújo, que é quem vai mediar o papo hoje. Ela vai, com certeza, lidar muito melhor do que eu. Boa noite a todos, eu sou Marina Araújo, jornalista, sejam bem-vindos essa noite. Eu já estive aqui em algumas dessas palestras, eu vim a duas. Nossa, teve a da inteligência artificial que eu fiquei uns 5 dias assim, em estado de torpor. Eu não sabia para onde eu ia. Eu falei, gente, eu vou ter que me atualizar de verdade. Já está aqui, né? Não é o futuro, é o presente. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui hoje. Eu sou muito feliz de estar nesse lugar que é lindo, né? Além de lindo, estar juntando cérebros pensantes nessa noite, em todas as outras noites. É o Instituto 12, aqui no coração do Leblon, um espaço fantástico. E nesse projeto lindo que é o Posto 12, que dialoga, né? Traz vários temas como sustentabilidade, tecnologia, inovação, cultura para o nosso cotidiano, né? Para a gente pensar o nosso presente. Então, para mim, é uma grande honra. Eu quero receber aqui hoje para discutir esse tema que o Rafa bem disse, que é importantíssimo para quem faz cultura nesse país, o poder da leitura como inclusão social, né? Na inclusão social. E, para isso, eu vou convidar um tipo Dream Team, um timaço. Primeiro, queria convidar Henrique Dal, que foi meio pego de surpresa, né? Porque o secretário não pôde vir, mas vai representá-lo muito bem, porque entende muito desse assunto. Ele é coordenador de leitura e livro da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Henrique é um apaixonado por políticas. Pode sentar aqui, Henrique, do meu ladinho. Ele é um apaixonado por políticas de leitura. Ele já está debruçado sobre esse tema já tem um tempo. Trabalhou com o Instituto Fernando Brodel, que tem uma linha muito importante em relação a esse tema. Vai contar um pouco da história dele para a gente também essa noite. Quero convidar também Guilhermo Kalifer, escritor, autor de 8 livros. Muito bem-vindo. Ele tem um instituto Mais Que Livro, um instituto que publica autores de comunidade. Quer dizer, faz um trabalho incrível, um trabalho que certamente muda vidas. E, além disso, recebeu a medalha Pedro II, foi condecorado. Ele vai contar um pouquinho dessa história para a gente. E, por último, não menos importante, Reginaldo Lima, um super empreendedor, uma estrela da noite. Reginaldo, empreendedor, escritor também, tem 2 livros publicados. Um deles ele vai autografar aqui, depois desse encontro. Vai ter uma mesa lá para ele autografar os livros. Reginaldo também tem um trabalho muito bacana, uma missão. Ele tem o Invest Território, que era o Invest Favela, agora teve o rebranding e virou Invest Território, que faz a ponte entre comunidade e empresários, né? Para impulsionar empreendedores locais. Quer dizer, é um trabalho também que é uma missão. As duas, né? Os 2 trabalhos são uma missão. Então, eu queria abrir essa noite falando sobre esse momento histórico que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, além de todos os eventos que já tiveram aqui esse ano, né? G20 e BRICS e isso e aquilo, e muitos eventos em relação à COP30 também, que a gente, como jornalista, tem coberto. Mas tem um título importantíssimo que a gente
recebeu há pouco tempo, que é de capital mundial do livro. É um reconhecimento da Unesco e, portanto, esse tema é muito atual para a gente. Eu queria começar essa conversa falando com você, Henrique, sobre esse título. O que é ser capital mundial do livro? Que vantagem Maria leva de ser o Rio de Janeiro, ter sido escolhido para isso? Teve um trabalho árduo por trás para ele chegar a esse título, né? Queria que você compartilhasse um pouco com a gente essa história. Você tem o seu? Tem. Ótimo. Vamos ser democráticos. Você tem um? Tem um? Ah, não, divide não. Cara, vamos lá. Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os companheiros aí de mesa. Obrigado, viu, Marina? A presença de todos, o convite do Instituto 12. Eu realmente fui pego de surpresa. O secretário teve um pequeno imprevisto e eu precisei sair correndo. Eu estava, nesse momento, refinando aí a redação do Plano Municipal de Leitura, que é um dos legados da Capital Mundial do Livro e que vai ser desenvolvido, já está sendo, em conjunto com a sociedade civil. Essa redação ela é oriunda de muitas discussões que eu tive, mas agora nós estamos compondo um comitê, vamos ter uma série de audiências públicas para discutir o conteúdo do plano. Eu comecei falando do plano porque ele é um dos principais legados mesmo da Capital Mundial do Livro, que é uma oportunidade para não só resgatar o patrimônio literário do Rio de Janeiro, mostrar o que o Rio de Janeiro tem para contribuir para o patrimônio literário mundial, para a discussão literária no Brasil e no mundo, mas também para aprofundar as políticas literárias da cidade, que é importante, porque leitura no Brasil é um desafio, como todo mundo aqui sabe. Então, o core de política pública, e aí entra a importância da discussão com a sociedade civil, é que é um desafio de longo prazo, né? Não se faz política pública em um final de semana. Demora, tem anos, tem implementação, puxa, tem orçamento. Olhar isso da perspectiva do poder público também tem uma série de entraves e tal que nós precisamos superar. Mas é também uma discussão com a sociedade civil, que é a que a sociedade civil deseja como política pública. É por isso que esse compromisso do Plano Municipal de Leitura, que é o documento base que vai orientar quais são os caminhos, quais são as direções das políticas de leitura que nós estamos propondo para a cidade, deve ser feito em conjunto com a sociedade civil, né? Então, o título de Capital Mundial do Livro em resumo, isso, né? Uma oportunidade para a gente contribuir com a discussão literária para o mundo. O que é o patrimônio literário do Rio de Janeiro? O Rio, eu sou, como vocês devem ter percebido, paulista. Mas o Rio de Janeiro me encanta porque ver de fora deixa para mim muito claro que a cidade tem uma idiosincrasia que nenhum outro lugar do mundo tem com relação à leitura, que é um contraste entre mundos muito enriquecedor. O Rio de Janeiro é a cidade da Biblioteca Nacional, da Academia Brasileira de Letras, do Real Gabinete Português de Leitura. Mas também é a cidade onde tem uma efervescência de modalidades literárias nas periferias, na oralidade, na ancestralidade. Aliás, o Rio de Janeiro manifesta literatura como ninguém na música, né? A história da Pequena África revela isso. O maior festival literário, o maior concurso literário do mundo é a escolha de samba. A gente para avaliar qual é a melhor poesia. Puxa vida, então o Rio de Janeiro tem um patrimônio literário e é importante que nós é importante dar essa contribuição para o mundo, de deixar claro que a leitura não se limita aos livros. Há outras plataformas de leitura, a música é uma delas, né? E o Rio de Janeiro faz isso como nenhum outro lugar no mundo. Então, um pouco assim como a gente tem visto o título de Capital Mundial do Livro. Foi um título conquistado pela sociedade civil também. A Academia Brasileira de Letras tem um papel importante nisso. Tantas outras iniciativas que eu poderia mencionar aqui também. E é uma oportunidade para aprofundar as políticas da cidade. Então, Henrique, a gente sabe que vai ter um documento, né, um relatório final, no final do ano, que vocês vão reportar à Unesco
o que vocês fizeram durante esse ano de Capital Mundial do Livro. Eu vou deixar isso para daqui a pouco, porque eu quero que o Guilhermo fale um pouco. Gui, eu quero que você fale um pouco da sua entrada nessa seara dos livros, né? Você que diz que o livro é ferramenta de cidadania e deixa isso claro na sua trajetória. Você não tem uma trajetória trivial, né? Você tem uma história não tão fácil, e você, hoje, através da leitura e da escrita, você superou, né, muitos desafios. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história e dos seus 8 livros. Perfeito. Quero primeiro dizer a todos que vocês são maravilhosos, né, e poder nos ouvir e entender que a literatura, de fato, ela é transformadora. E eu sou prova viva sobre isso, né? A importância da literatura. Eu sempre digo, Maria, que a literatura na favela chegou em folhas e foi se agrupando em livros. A comunidade, ela precisa muito disso. E no meu caso, tive muitos intempéries na vida e também muitas oportunidades. E tive o dever de escolher, como todo cidadão brasileiro, levar e trazer também a dinâmica da leitura a jovens, adolescentes, adultos, pessoas que tinham dificuldade até mesmo de se comunicar, de ter a riqueza, as belezas da palavra. E ali a gente fazendo um trabalho muito bom dentro da comunidade, com muito esforço, sabe? E eu lembro de vezes que tinha que buscar ocasião de doações para levar livro até os lares. E uma das coisas que mais me marcou e mudou a minha história foi ver dentro da comunidade pessoas que não tinham nada a ver com a loucura dali. E quando a gente percebe, você vê uma pessoa com uma arma atravessada, mas nas mãos segurava um livro. Isso marcou. E a partir daí eu disse, então vou distribuir livro em vez de armas. Vamos mudar a história da comunidade através da literatura, através do amor, da dedicação. Então, hoje eu tenho o prazer de dizer que no meu hall literário existem muitos que foram resgatados. E Gui, você... Parabéns. Seu primeiro livro foi publicado quando? Meu primeiro livro, ele foi publicado em 2018. E desde 2018 já foram 8. Quer dizer, já 8. tinham vários escritos já, né? Sim, Na verdade, assim, publicado em 2018. Mas há 3 anos após a publicação, antes da publicação, eu tive muitas dificuldades de acesso ao mercado editorial. Como lidar com a literatura no sentido de editora, de gráficas. Então, eu enfrentei muitas resistências por não ter um capital financeiro para poder fazer isso. Fazer valer aquilo que eu pensava, aquilo que eu tinha como pessoa, né? Eu queria distribuir bondade, mas através de palavras, né? Através do livro. Você, com o livro, você realizou esse sonho e você quis proporcionar esse sonho a outros também. Por isso que você fez o Instituto Mais Que o Livro. Mas a gente vai falar sobre o Instituto daqui a pouco. Reginaldo Lima, você certamente é uma figura muito inspiradora. Muita gente que veio me encontrar aqui, alguns amigos meus, falaram assim, Reginaldo, eu preciso dar um abraço nele. Reginaldo, eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Como é que começou? Você teve uma alfabetização tardia na sua vida. Você sempre disse que favela não é carência, favela é potência. Você foi catador
de materiais recicláveis. Como é que você chegou ao livro, esse objeto de desejo, e como é que ele transformou a sua vida? Primeiramente, aí, boa noite para você, Mari, para os companheiros aqui que estão com a gente. Eu quero levantar um louvor de gratidão ao Instituto 12, na pessoa do Marcos, do Rafael, do Tom e todo o time do Instituto, que sempre nos acolhe aqui com muito carinho, ao projeto Posto 12, na pessoa do André, do Rafael, que nos acolheu, preparou essa semana com muito carinho, dos amigos que sacrificaram o seu tempo, de cada um e cada uma que está aqui hoje, e dizer que é isso. São as histórias tristes? Também são, Mari. Elas não ficarão de fora nunca nem jamais. Mas é descobrir se ela vai pautar a minha vida, a história triste. Se o momento em que eu estou na fragilidade social, na dependência social, financeira, econômica, intelectual e muitas vezes até moral. Porque a ausência da leitura, ela desumaniza. Porque não é ler por ler, não é ler uma frase, não é conhecer uma palavra, é existir enquanto ser humano. Fazer essa experiência, quem tem ou teve, se não tem, nem teve, façam uma experiência, um laboratório humanizado de se aproximar de alguém que não é letrado, que é analfabeto. E você vai perceber que existe traços de ausência de humanidade naquela pessoa. E tantas e muitas vezes, humanidade sugada, usurpada por nós que estamos ao redor. Nós somos um povo muito culto. Não é à toa que a gente vai caminhando para a direção global da capital mundial da leitura. A própria leitura da civilização humana, que é renegada tantas e muitas vezes, que vem do movimento rupestre, passando pela linguagem dos povos originários, tramitando para os dias atuais, as contribuições. Quantos povos conseguem resistir? 5 reformas na sua língua e ainda ter êxito nos Enems, né, secretário? Ter êxito nos Enems, escrever uma boa redação, quando ele, durante um período curto de tempo, toda hora tem que dizer, escreveu errado. Não, mas eu sabia escrever, escreveu, mas escreveu errado. Não, mas há 10 anos atrás eu escrevia com C cedilha. Não, agora acabou o C cedilha. Não existe mais Andréia com acento circunflexo. É Andréa. Então, o povo que resiste a isso não é o Reginaldo. Seria uma arrogância e uma prepotência profunda colocar o Reginaldo num lugar de extrema inspiração. Eu me inspirei em outros, inclusive, que estavam antes de mim. Eu encontrei moradores em situação de rua, extremamente intelectuais e cultos. Eu encontrei nos presídios por onde eu trabalhei pessoas extremamente cultas. Eu encontrei na favela que eu nasci, nas favelas que nós caminhamos, pessoas extremamente cultas. Olha, o Gui, ele é muito econômico quando ele fala dele. Mas o Instituto Mais Que Livro é uma vitória inenarrável. O Instituto Mais Que Livro nasce no coração de um jovem que tinha tudo para dar errado. Então, como que eu falo só do Reginaldo? Sim, eu sou de educação tardia, quase que metade da minha vida eu não tinha uma alfabetização ajustada, assertiva, dentro de uma linguagem cartesiana, como manda a norma culta. Eu fiz um monte de subtrabalho, resisti a um monte de coisa, mas não sou eu. Somos nós. De alguma maneira, nós vamos nos encontrar nesse ambiente de resistência. Seria injusto de minha parte se eu brilhasse com o meu discurso e não reconhecesse, por exemplo, o Gui é filho do fundador do Terceiro Comando. O Gui nasce num ambiente duro. O lugar que ele diz que troca livros, fuzil por livros, é o complexo do Acari. E num ambiente extremamente duro. Então, todos e todas outros escritores, hoje somos 34 no Instituto Mais Que Livro, fizemos esse trânsito. Ora mais à frente, ora mais atrás. Mas nos conectamos com a realidade de que a gente pode evoluir do ruim para o bom, do bom para o ótimo, e quando muito, com muita dificuldade, a gente segue resistindo até melhorar. Então, essa é a história da minha vida. A história da minha vida é a história da nossa vida.
E até para fazer justiça do Investe Território, Mari, se me permite, eu quero abrir uma aspas aqui, que às vezes quando a gente fala do Investe Território, Investe Favela, em alguns lugares eu estou ficando com medo, porque parece que foi eu. Por exemplo, o meu companheiro Eduardo começa essa história comigo. Meu irmão, meu parceiro, meu irmão. É que a nossa mãe falou pra gente, Reginaldo, come igual o Eduardo. E aí o Eduardo ficou charmoso, eu fiquei inchado. E é por isso que a galera quer abraçar, porque parece travesseiro. E aí todo mundo quer abraçar um travesseiro fofinho. Mas nós começamos o Investe Território por uma questão de justiça, do louvor à justiça. Não comecei sozinho, começamos juntos. Hoje estamos conectados com uma rede grande, de grandes parceiros, como o Marcos, que está ao lado dele, Fernanda, vocês. Isso é Investe Território. E o mundo da literatura, quem melhor do que Clarice Lispector, que em algum momento ela disse o seguinte: palavras, ou você as diz, ou você as escreve, ou elas lhe sufocam. E eu me nego a me sufocar por palavras. Filósofo, né? Já que ele falou sobre o Instituto Mais Que Livro, e ele teve um livro publicado pelo Instituto, e é muito importante para a vida, para a trajetória dele, ter conseguido publicar da forma que o livro está lindo. Queria que você falasse o que faz o Instituto Mais Que Livro. Explica para a gente, para quem não conhece, alguns aqui já conhecem, mas muita gente não conhece o Mais Que Livro. Conta para a gente. Primeiramente, o Instituto Mais Que Livro, ele traz uma inovação entre si. Porque o título, o nome, né, o emblema já diz, mais que livro. Então, ele não é só a questão da educação em si. Ele também trabalha a parte social, a parte psicológica, né? Ele atrai a comunidade para o afeto, a literatura afetiva, que faz com que todos sintam o desejo, o prazer de se ajudar, sabe? O que falta muito na comunidade em si é esse afeto, essa literatura afetiva, né? Que muitas vezes se perde pelos pais, que não passam para os filhos, e os filhos também não têm essa dinâmica para poder levar adiante. Então, o Instituto Mais Que Livre, ele trabalha nesse viés de mantê-los afetivos. Aquele momento ali é importante para eles, né? Como o Reginaldo Lima bem colocou aqui, né, sobre a pressão da leitura. Meu filho não aprende a ler, né? Então, nós ouvimos esse relato diversas vezes na comunidade, né? Ele tem a cabeça oca, né? Não consegue, não entra nada nesse menino, né? Essa menina não consegue. Então, o Instituto Mais Que Livre prova isso num trabalho, né? E faz com que essas pessoas se tornam novamente essa vivência. E quando se trata de trazer a comunidade para dentro dos livros, ou os livros para dentro da comunidade, é bem isso, sabe? É você ter o prazer de dizer, por mais que você seja dono de casa ou dona de casa, você também pode escrever um livro. E aí, isso é uma incógnita lá dentro, porque eles pensam, eu não tenho um poder financeiro para isso. Porque a grande verdade, eles sentem esse bloqueio, porque eles entendem, para ser escritor tem que ser milionário. Quem é escritor é milionário. E eles pensam, se esbarram nessa situação, e não é bem isso. O escritor, praticamente independente, ele sofre muito para chegar até aonde ele quer. Então, na verdade, eles têm esse receio, e o Instituto Mais Que Livre traz essa economia, mostrando para eles a característica. Por exemplo, aqui nós temos, na plateia também, vendedores, foi vendedor de bala,
né? Ele trabalhava como camelô, lá mesmo na estação de metrô do Acari, vendendo balinha, e ele tinha diversas escritas poéticas, prosas, né? E aí ele ficou sabendo, não sei se foi por acaso, mas ele ficou sabendo que eu havia publicado um livro, e ele falou, como que eu faço? Mas eu não tenho dinheiro. E foi um desafio. Hoje. Tá aqui hoje. Depois eu vou pedir para eles dividirem a história deles também. Tem outras pessoas, outros autores aqui. Henrique, quando a gente ouve essas histórias, a gente fica imaginando como é que as políticas públicas podem chegar mais perto das comunidades, né? Mais perto daquelas crianças, mais perto daquelas donas de casa, mais perto daqueles meninos, para poder ter acesso ao livro, não só acesso, mas estimular a leitura. São duas coisas diferentes, né? Como é que pode? Eu gostei muito da sua fala, porque o afeto é fundamental quando a gente fala de políticas literárias. E porque no Brasil a gente costuma limitar a discussão sobre políticas literárias ao letramento, que é a alfabetização, mas é a alfabetização funcional, quer dizer, a pessoa entende um manual de instrução. Não, mas espera aí, isso é a primeira etapa da conversa. Depois você precisa usar a leitura para sublimar. Como isso acontece? Uma palavra chamada literacidade. É a segunda etapa depois do letramento. E a literacidade tem a ver com a relação profunda com o texto. Tem um filósofo russo que eu estou chamando de padroeiro das políticas de leitura lá da Secretaria de Cultura, que chama Mikhail Bakhtin. E o Bakhtin ele diz uma coisa muito interessante. Quando as pessoas se unem, ele diz o seguinte: a literatura clássica é aquela que trata dos temas universais. Então, aqui, de largada, ele já diz um negócio fundamental, que é a literatura clássica não precisa ter sido escrito na Europa 400 anos atrás. Foi escrito semana passada em Jacarepaguá, mas trata com competência dos temas universais, se comunica com as pessoas, com os afetos, com aquilo que nós temos em comum, é literatura clássica. Já partiu de um bom ponto de saída. Essa leitura ela faz as pessoas se conectarem com o que ele chamava de grande tempo, que é esse lugar que transcende o tempo e o espaço. É por isso que a gente lê Platão. O Banquete de Platão fala sobre o amor. E o amor nos interessa, no Brasil, 2000 anos depois, né? Então, o afeto é a palavra central da política de leitura. A leitura ela precisa ser sedutora. Então, aqui, a mediação literária toma uma importância central na nossa visão. A leitura precisa ser apresentada. A gente precisa formar mediadores literários, nós precisamos de políticas literárias. Aliás, a minha presença no Rio de Janeiro tem a ver com isso. Eu, como a Marina falou na introdução, eu dirigi um instituto em São Paulo chamado Instituto Fernando Brodel, que realiza o programa Círculos de Leitura. É um programa de mediação literária em que é quase uma terapia coletiva. A gente senta em círculo e lê em voz alta. Então, essa coisa que você falou, eu me identifiquei, porque esse é um método universal. As pessoas falam, elas se relacionam, eu me reconheço no outro. Então, quando eu escuto o outro falar sobre um tema que o tocou no texto, eu me reconheço também. Isso é um método de desenvolvimento de empatia profundo. E aqui está uma outra coisa que eu gostei da sua fala, porque você disse as pessoas, isso acaba provocando um desejo de se ajudar. É cooperação humana. Quando eu me reconheço no outro, desenvolvo empatia, entendo o outro, eu saio de mim mesmo, eu me conecto com o grande tempo, com esses temas, com a humanidade, né? Eu quero cooperar com o outro, né? Porque eu percebo que matar é morrer. Aí eu troco o fuzil pelo livro, né? Então, esse é o princípio norteador das políticas. Agora, concretamente, para concluir, não só um programa de mediação literária, que é essa metodologia dos círculos de leitura, nós estamos trazendo para a Prefeitura do Rio de Janeiro. É um programa que funcionou super bem no Ceará, atendendo 50 mil jovens por ano, desde de 2012 no Ceará, e desde os anos 2000, 10 mil jovens por ano no estado de São Paulo. É uma metodologia que tem escala e nós estamos trazendo para a Secretaria de Cultura.
Eu digo para a Secretaria de Cultura porque a Secretaria de Educação já faz o programa há alguns anos, introduzido pela secretária Cláudia Costin, quando foi secretária de Educação aqui, porque ela trabalhou no Instituto Brodel e trouxe a metodologia de lá. É um programa fantástico, mas também, como que traz... a metodologia de um programa de literacidade, de mediação literária, é uma história, mas do ponto de vista de infraestrutura, como é que faz para chegar? Aqui tem um problema sério. Vou dar para vocês um dado. Tá? Nós fizemos um levantamento da distribuição das bibliotecas pela cidade. A área de planejamento 5, que inclui Santa Cruz, Campo Grande, quer dizer, é 25% da população do Rio de Janeiro. Campo Grande é o maior bairro do mundo, só para falar de quer dizer, é uma região imensa, com cobertura territorial. Contém, sem contar as salas de leitura e bibliotecas da rede pública de ensino, contém 16 bibliotecas, das quais apenas 2 públicas, ambas municipais, uma em Santa Cruz e outra em Campo Grande, e as demais 14 são comunitárias. O que significa que a sociedade civil está fazendo a parte dela, né? Então, como é que entra o poder público nesse sentido? E se a gente apoiar as bibliotecas comunitárias que fazem um trabalho fundamental, inclusive de articulação territorial, porque muitas vezes o poder público não consegue chegar a certos lugares. Então eu preciso apoiar as bibliotecas comunitárias para que o livro chegue a todos esses lugares, para que as pessoas tenham acesso. Como fazer isso, né? Um sistema de doação de livros que nós estamos desenvolvendo, eu já consegui um acordo, tá? Vou me vangloriar agora, um acordo de 20 toneladas, eu estou medindo em toneladas porque a gente não consegue contar quantos volumes são, tá? De livros por ano para distribuir entre bibliotecas comunitárias. Né? Não foi anunciado, eu vou tomar bronca depois, tudo bem. Tem jornalista aí? Às vezes eu faço isso. Por isso que é bom falar comigo, porque o secretário não tem esses dias. Não mesmo. Do furo. Mas a gente está desenvolvendo todo um pacote de apoio às bibliotecas comunitárias. Eu vou dar vou contar um outro. Esse foi anunciado. O sistema de empréstimo interbibliotecários. Como é que é isso? É inspirado em alguns sistemas de bibliotecas interligadas na Escandinávia. Dinamarca faz, a Suécia faz. Como é que é? Nós vamos conceder um software de gestão de acervo para bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas, tudo bem. Com esse software, quem chegar na biblioteca mais próxima de sua casa, seja público ou comunitária, e desejar consultar um livro que não tem naquele acervo, a bibliotecária vai consultar, vai descobrir qual é a biblioteca mais próxima onde tem um livro e os correios vão entregar o livro no mesmo dia ou no primeiro horário do dia seguinte, né? Esse é um sistema que deve estar funcionando a partir do segundo semestre do ano que vem, né? Então, é uma forma também de interligar e trazer para perto as bibliotecas comunitárias das públicas, criando um ecossistema em que essas bibliotecas se conversam. Eu consigo também ter um mapeamento de quais são os títulos disponíveis no acervo para conseguir motivar compras públicas de livros. Então, quer dizer, tem uma série de iniciativas. E aí, para concluir, quero falar só mais de uma política, que é o seguinte: nós precisamos apoiar os autores, os jovens escritores, aqueles que desejam aprender, que desejam se profissionalizar, que querem ser estimulados. Nós temos editais entre PNAB e Lei BSS que só no ano passado somaram 22 milhões de reais voltados para livre leitura. Eu quero dar destaque para um caso da PNAB, que é o programa Rio de Escritores, do Instituto Odeon, que selecionou 70 jovens talentosos para formações dentro da literatura, para que se tornem escritores. Então, eles estão fazendo encontros semanais, todos os sábados, para que nós possamos formá-los, né? E assim, é um programa maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de ler textos de vários desses, e são assim extraordinários. Quer dizer, nós precisamos produzir e exportar artistas da cidade do Rio de Janeiro. Henrique, eu vou pegar esse fio da meada para pedir para o Reginaldo falar um pouco. A gente estava conversando lá em cima e ele falou justamente sobre isso, sobre os espaços, né? Aqui é um espaço aberto
para vocês contarem um pouco da história de vocês, falarem um pouco sobre literatura, sobre leitura. São poucos os espaços, né? A gente conversou um pouco lá em cima sobre a Flip, é uma festa literária que eu cubro desde que surgiu, tem 20 anos, 20 e poucos anos. A Flip. E como esses espaços, às vezes, o escritor não consegue penetrar, né? Não consegue chegar, não consegue expor a sua obra. Queria que você falasse um pouco sobre esses espaços, a falta de... Primeiro vou reconhecer que nós já tivemos muitos avanços. Muitos avanços. Os espaços que reservam cotas espaciais dentro da sua geografia, dos seus eventos, para a literatura popular, para o escritor independente. É claro que esses espaços jamais darão conta versus o volume, que você veja que de 20 e tantas bibliotecas, você tem 14 comunitárias, o que mostra uma régua grande de pessoas escrevendo com qualidade. Então, os espaços não darão conta. Então, eu não vou usar a ignorância para fazer uma crítica. Assim, apenas a gente pode ser muito mais diplomático, mais democrático, porque a hora da escolha é que, quando você vai escolher, você escolhe quem está figurando numa mídia. Você não conseguiria escolher o Instituto Mais Que Livro fora o dia de hoje. Você não conseguiria escolher o Boareto fora o dia de hoje. Você não conseguiria escolher o próprio Guilherme Calaf, o Reginaldo e tantos outros fora um dia de hoje. Então, esses espaços, com o Projeto Posto 12, com o Instituto 12, com a sua vinda, com a sua mediação, com todo mundo que está aqui, vai tornando mobilidade e acessibilidade. Mobilidade e acessibilidade, porque vai revelando, até porque você toma conhecimento de outros, né? Então, tem ainda, quando você fala do pequeno, é o espaço para o pequeno poderoso, não é o espaço para o pequeno pequeno. Se aquele pequeno não tem uma visibilidade midiática, aquele pequeno fica de fora, né? Um dia como hoje é um dia do pequeno pequeno. Né? Quem somos nós num espaço de mídia, né? Mas somos muito trabalhador com aquilo que a gente se determina com relação à literatura e à escrita. Então é olhar, a gente aguardar em que a democracia da abertura desse espaço possa se ampliar fora do raio de visão de uma câmera, de uma primeira página de jornal, e aí fazer a descoberta. Olha que beleza, fazer a descoberta. Eu quero a marca social XYZ na feira de Paraty? Lógico, por que não? Porque vai ajudar na minha estratégia de mídia. A própria Feira de Literatura da Favela virou tão cerceadora nos últimos anos. O Écio, que criou a Feira de Favela, um grande amigo meu, um amigo de 20 e tantos anos, tivemos tantas iniciativas junto, o Écio criou ela, desenvolveu hoje, e ela também é um espaço de difícil chegância. Se você não estiver dentro de uma caixa que tem um desenho, você também não chega mais. Então, é uma fala não ressentida, não revoltada, reconhecedora dos avanços, mas que a gente precisa aumentar a democracia na chegada do invisível, daquele que está num ambiente de invisibilidade, para promover, talvez, mas para oportunizar e descobrir esse novo, essa qualidade do novo, aquilo que a gente pode oferecer com a nossa literatura. E, sinceramente, a gente está num tempo em que nós precisamos fazer esse esforço das boas ofertas, né? Um tempo em que a gente chora dolorosamente por uma sociedade que vai em direção às violências e que não vai em direção aos livros. Ler é mobilidade de transformação espiritual, social e intelectual. Ela só é intelectual no terceiro giro. O primeiro giro cura. O primeiro giro tira do lugar doloroso das emoções. O segundo giro revela. E só no último giro a gente olha o que é culto, o que de fato é culto, o que é norma. Então a gente faz 3 grandes movimentos quando privilegia aqueles que estão na sombra da invisibilidade.
privilegia e também reconhece. Eu queria que você falasse um pouco sobre a medalha Pedro II, que você traz aí com um certo orgulho, né? Como é que um reconhecimento desse pode abrir portas e te impulsionar para o próximo passo, né? Gui, fala para gente. Excelente. A medalha ela só é o resultado daquilo que foi proporcionado dentro da literatura, né? Foi uma associação de falácia, né? Chamada de falácia, e que promoveu medalhar escritores, né? Independentes. E fui contemplado por um livro chamado Afectos. É um livro que foi publicado recentemente, esse ano, e eu havia colocado uma meta, uma meta que eu poderia alcançar, né? De cada um ano publicar um livro, né? E isso se multiplicou, porque a cada um ano eu publicava 2. E aí eu não aguentei mais. Eu preciso superar isso. E acabei publicando. Teve um ano que eu publiquei 4 livros dentro de um ano, com muita dedicação. E as pessoas perguntavam: mas você tem uma vida totalmente pegada, popular, e como você consegue produzir? Você é uma fábrica, rapaz. E eu sempre dizia: é porque eu sei remir o tempo. Remir o tempo. Remir o tempo, para mim, dentro da literatura, enquanto eu estou pensando, eu estou escrevendo. Mas como se você não tem caneta no momento, no coração, na vida? Então, a medalha ela vem na publicação desse livro. E o interessante, como eu não tinha espaço dentro da comunidade, por quê? E isso é muito interessante, tá? Saber. Porque quando a gente está dentro da comunidade, você precisa se concentrar muito além do normal para ter uma escrita adequada. E geralmente tem aqueles passarinhos, sabe? De comunidade. Passarinho de comunidade, já viu? Aquele estrondo que você não consegue se concentrar. Então, eu criei um método de dizer: olha, na hora do meu almoço, no trabalho, eu vou procurar uma biblioteca próxima. E eu procurei a biblioteca Euclides da Cunha, Cidade Nova, e Maria Firmina, dos Reis, também da prefeitura. E lá foi onde nasceu o livro Afecto, que resultou essa medalha tão bonita aqui no Braze aqui. Parabéns, Gui, parabéns. Você também, Reginaldo, já teve muitos reconhecimentos. A gente estava conversando lá em cima, já foi para Harvard, já foi para Stanford, né? Teve debate com um filósofo em Harvard falando sobre desigualdade social. Em Stanford foi falar sobre inteligência artificial no contexto de favela. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esses reconhecimentos, né, de você estar nesses debates e mais, trazer um pouquinho do sumo, se puder, do que foi discutido nesses lugares longínquos, né, Estados Unidos, mas que você esteve lá representando. Então, eu tive em 2011, 2012, eu tive na Espanha, num debate sobre empreendedorismo na base da pirâmide. Ainda não tinha a efervescência que o tema tem hoje. Depois eu tive na cidade de Toledo, ainda na Espanha, debatendo se haveria espaço de desenvolvimento econômico na base da pirâmide. E aí, anos depois, eu tive em Londres, no South Bank Theatre, que é um centro de cultura ligado ao Museu de Churchill, falando sobre inteligência presente na periferia do mundo, né? Tive a oportunidade de estar com 600 intelectuais do mundo inteiro fazendo esse debate desse mote de hoje, dessa nossa discussão de hoje. Depois eu tive a felicidade de voltar novamente na Espanha, em Madrid, num encontro mundial
da rede de empreendedores, bancários, banqueiros, né, discutindo com bancos a possibilidade de um novo crédito. E aí, anos depois, eu tive um encontro aqui no Rio de Janeiro com o professor Michael Sandel, que é um filósofo hoje considerado um dos mais importantes filósofos vivos do mundo, em que nós debatemos a filosofia na periferia, na favela. Então, tivemos ali debater e discutir sobre o aspecto da conversa, porque eu propus a eles, na preparação, de que fosse um encontro peripatético, um encontro socrático, que a gente pudesse revisitar a essência da filosofia. Não a filosofia escolástica, de muros e de escola, não, nada contra. Mas é porque eu queria meu ambiente de conforto e de controle. Eu vou falar com uma das pessoas, a maior autoridade do mundo, ele vai me engolir numa sala de aula, ele vai me destruir numa plenária acadêmica. E na favela eu me defendo com a favela. Não com fuzis nem nada, mas com a cultura da favela. Então, ele aceitou e a gente pôde debater a filosofia de maneira plena, né, na sua essência, o exercício do pensamento da pergunta, tanto que ele pensou tanto que quase secou meu cérebro, mas a gente conseguiu vencer. E depois nós tivemos a oportunidade, eu e o Eduardo teve comigo lá, o meu irmão mais magro da casa teve comigo lá, e aí a gente discutiu a democratização da filosofia, da arte do pensamento, muito mais do que a ciência. Tive um momento ali, e em julho do ano passado eu tive em Stanford. Era o mito da inteligência artificial para a periferia, que é um monstro. Virou um monstro. É um monstro... Sabe aquele joguinho do Pac-Man? A filosofia na favela parece aquele joguinho. Nós estamos correndo e ela está atrás, nós estamos correndo e ela está atrás, estamos correndo e ela está atrás, né? Mas só que é desmistificar a inteligência artificial como objeto e uma ferramenta de destruição, como objeto e uma ferramenta, inclusive, de construção, de gestão do pensamento. Uma pessoa, por exemplo, que não esteja a alfabetização. Quem conhece uma pessoa que não está 100% alfabetizada ou não tem nenhuma alfabetização, que não tenha um telefone no Brasil? É raro. Afinal de contas, nós somos do país do mundo com o maior número de telefone nas mãos. Estamos ali entre os 5 do mundo, pelo menos, que mais tem o uso de telefone nas mãos. Logo, a gente tem percentualmente toda a comunidade que não está alfabetizada usando o telefone, logo tem acesso à inteligência artificial, porque a inteligência artificial não é um fenômeno de agora, ele é um advento de muito tempo. Então, se você manipula o telefone, você manipula a inteligência artificial. Agora é descobrir como a inteligência artificial contemporânea consegue instrumentalizar com ferramentas e aplicativos pedagógicos para atender essa comunidade. Um exemplo, para encerrar aqui, um pedreiro, semi-analfabeto, mas um excelente pedreiro. Ele vai ficar muito melhor quando ele aprender a usar a inteligência artificial ao seu serviço, porque ele vai poder fazer um orçamento mais honesto, vai poder errar menos quando ele usar as ferramentas que estão lá dentro. E, por último, na última semana, eu e meu irmão tivemos... Meu irmão o tempo inteiro, porque ele está sempre comigo nas melhores horas da minha vida, junto com a minha família que está aqui. Não se sintam desprestigiados, eu não esqueci. Mas está aqui minha esposa, meu filho, antes que eu apanhe. Está aqui meu filho, meus filhos, meu neto, minha esposa. Minha família está aqui comigo hoje. Aqui eu me sinto muito honrado estar aqui pela oportunidade. Então, há uma semana, a gente revigorou essa visão de inteligência artificial e eu convido ao companheiro da secretaria, a você e a cada uma de nós, que sejamos esse missionário da mistificação, da correção da mistificação da destruição da humanidade pela inteligência artificial. Me ajudem, né? Porque a gente diminui o jogo do Pac-Man. Vamos ver se pelo menos a gente vira o Pac-Man e não vira frutinha. Eu estou vendo você aqui assim, ó. Alguma reflexão a respeito do que Reginaldo fala quando fala para a gente desmistificar a questão da inteligência artificial, para trazer para perto? Para colaborar. Muito sucintamente, né? Quer dizer, há uma discussão sobre como é que a inteligência impacta nas produções literárias e aí quais obras estão sendo feitas com ou sem o uso de inteligência artificial. Eu acho que essa é uma discussão
para os autores, enfim, para os acadêmicos, para quem quiser discutir. Eu não vou entrar nisso. Eu acho que é muito sóbrio essa visão bom, esse olhar para a inteligência artificial enquanto ferramenta. No fundo, o que nós temos que fazer é orientar as pessoas sobre como usá-la, porque é uma ferramenta, tem suas limitações, tem que aprender a checar a fonte, tem que saber o que ela é melhor de fazer, o que ela é pior, como é que explica. E aí tem uma coisa que eu acho que é importante e que vale dizer sobre política literária. A inteligência artificial ela se tornou uma ferramenta tão presente nas nossas vidas e cada vez mais é a tendência, porque quem começa a usar percebe, né, um ganho de produtividade, facilidades tão grandes que passa a usar cada vez mais, né? Bom, eu sou um caso desses. Mas, por conta dessa nova modalidade de inteligência artificial, que se está chamando de inteligência artificial contemporânea, nunca foi tão importante saber dar comandos, ter raciocínio linear, explicar claramente o que você quer. Nunca. E aí entra a importância do hábito da leitura, porque só quem sabe ler e lê como hábito frequente, escreve e usa a língua como ferramenta constantemente, esse exercício de ser sucinto, de ser claro, de ser linear, só quem faz isso, esse exercício de forma constante, tem condições de dar comandos claros, rápidos e lineares, né? Então, como essa é uma competência que se tornou e vai ser cada vez mais importante a partir do século XXI, eu faço essa conexão com a importância das políticas de leitura também para o uso da inteligência artificial adequado. Só para contribuir, eu e o Calif travamos uma batalha na escrituração do meu livro, que eu queria fazer uma tríade literária, um fragmento de um pensamento, uma reflexão escrita por mim, mas eu queria colocar um cartoon. E aí eu consultei vários cartunistas e eles saíam do meu orçamento. Aí eu falei, Gui, olha, eu vou usar a inteligência artificial para fazer o cartoon, porque está dentro do meu orçamento, está já no meu consórcio de ferramentas utilizada. Eu produzo o cartoon e insiro o fragmento de frase que eu quero colocar. Aí ele falou, Regi, eu acho... Porque o Gui, ele é pela regra, né? Eu falei, pô, Gui, ele falou, vou levar lá para... Ele levou, não foi? Chegou lá na editora, lá, ele mostrou... E aí a pessoa que fazia a revisão falou, fala para ele que não existe isso. Aí eu falei para ele, Gui, fala para ela que existe. O livro é meu? Existe, claro que se o livro é meu, não existe. E fala para ela que se ela não fizer, eu vou fazer no Instituto Mais Que Livro, não. Eu vou fazer xerox e vou editar meu livro. Mas nós brigamos, a gente travou uma batalha, não foi, Gui? Travou uma batalha porque ela disse, essa configuração de livro não existe. Como não existe? Está na minha cabeça, rapaz? Ela quer mandar no que é meu? E a gente travou uma batalha, não foi? Mas está lá. No meu livro está a presença da inteligência artificial até por uma questão de enfrentamento. Se nós não enfrentarmos essa realidade, nós vamos ficar realmente perdidos, atrasados, renegados. Então, o cartoon do meu livro é um cartoon produzido pela inteligência artificial com fragmentos de frase que é de posse do meu conhecimento autoral. Eu fui para esse risco, mas está lá escrito que o cartoon é de inteligência artificial, honestamente. E tá lindo o livro, vocês vão ver daqui a pouco. Vai ter livro para comprar, vai ter livro para ser distribuído aqui hoje. E eu queria, antes da gente encerrar, já que esse é um espaço aberto, né, um espaço de inclusão, eu queria chamar, né, que alguns autores aqui pudessem levantar e compartilhar um pouquinho da história de vocês. Também são autores que tiveram alguma dificuldade de publicar suas obras. Gui, alguns deles você conhece, né? Um deles eu entrevistei na Bienal do Livro para uma reportagem que eu estava fazendo. Valdeci Boareta ali. Que ficou conhecido como escritor Gari Escritor, né? É de pé, Pode... galera. É de pé, galera. Ó, ele vai levar o microfone. Silvano, Wagner Conceição, Os escritores que tiverem... Ju Calif. Queria que você, Valdeci, dividisse com a gente um pouquinho a sua história, que eu conheci na Bienal. Boa noite. Meu nome é Valdeci de Boareto. Eu sou o Gari, escritor do município do Rio de Janeiro, onde lancei o livro pela Secretaria Municipal de Educação.
E, sabe, falar do Instituto Mais Que Livro, eu fico muito emocionado. Porque o Gui, um certo dia, falou para mim assim: Valdeci, você não tem nenhuma história, nunca pensei em ser escritor, nunca pensei, porque é uma coisa impossível. E eu falei assim: não, Gui, não. Eu falei assim: mas você não tem histórias dentro da empresa? E eu falei assim: tenho. Você não quer contar? Eu falei assim: poxa, eu vou começar a escrever. E comecei a escrever. E esse livro, Comportamento que te Salva, é um sucesso internacional, tanto aqui no Brasil como fora. Inclusive, eu tive a oportunidade, né, de conhecer o nosso amigo, né, e o Reginaldo, lá nos Estados Unidos, dando palestra. Eu falei assim: poxa, você é do Brasil? Sou lá do Rio de Janeiro. E foi maravilhoso. Então, a literatura tem sido maravilhoso na minha vida e na vida das pessoas. Chegar ao ponto das pessoas ligarem para mim de todo o Brasil e falar assim: seu Valdeci. Eu falei assim: oi. E a pessoa começar a chorar. E eu ficar assustado. Está chorando por quê? Seu Valdeci, se eu tivesse esse livro antes, eu não tinha feito tanta besteira. E eu comecei a perceber o poder que a literatura tem. E eu falo assim: vamos levar isso para a comunidade, porque a literatura transforma, ela tem poder, é a palavra viva no coração das pessoas. E ali eu comecei a ficar maravilhado com o que está acontecendo e conhecendo a minha amiga de 35 anos, a Margarete, que é assistente social. Ela falou assim para mim: seu Valdeci, meu amigo, o teu livro, ele está baseado em três pilares. Mas o que é, Margarete? Eu nem conhecia essa palavra. Fala sobre a inteligência emocional, a resiliência e a empatia na vida prática. As pessoas estão se identificando muito com esse livro e eu estou amando ser escritor. É maravilhoso. Eu sou Ieda Margarete, por isso que ele me chamou de Margarete. Conheço o Valdeci há 35 anos. Através do Valdeci, eu conheci o Reginaldo, né? E conheci o Guilhermo. Como? Porque nós somos crias da mesma comunidade, de Acari. Para vocês terem uma ideia, eu sou assistente social de profissão, então eu vou falar essa parte. Dos 126 bairros que nós temos, pensando no IDH, né? O Acari ele fica no 124º IDH. Lá, gente, em Acari, ainda tem não tem saneamento básico em muitos locais. É um local muito, muito pobre. A minha mãe costurava para o pai do Guilherme, cujo nome dele, né, estava aí entre os anos 80, como o Reginaldo falou. Então, aí eu fui criada nessa cena, vendo tráfico na minha frente, vendo morte, vendo violência, e não me envolvendo com nada, assim como o Cálife, assim como o Valdeci, e assim como outros que estão aqui. Fazendo uma boa escolha. Estudei em colégio público, depois no nível médio, e aí eu consegui chegar a ser agente comunitária de saúde, lá em Guadalupe. E aí eu fui vendo que era possível ascender através da educação. Aí eu falei: eu vou fazer uma faculdade. E tudo isso instintivamente. Não tinha muito... Não sabia nem o que era vestibular. Tem noção? Uma pessoa que chega no nível médio não sabe nem o que é vestibular? Eu não sabia que existia vestibular. Então, eu só fui fazer faculdade aos 38 anos, serviço social. E aí, o que eu fiz? Eu fui devagar, e eu cheguei a passar numa residência da Fiocruz, em primeiro lugar, no serviço social. E eu olhei para mim e falei assim: gente, eu consegui. Eu não me sentia capaz, mas daquelas 3 vagas, uma foi minha. E aí eu falei assim: aprendi muita coisa na faculdade, a minha mente, como a alegoria de Platão. Quem conhece aqui a alegoria de Platão?
uma luz abriu diante de mim e eu falei assim, essa luz eu quero levar para outras pessoas. E aí, o que eu fiz? O meu livro, eu pedi até licença ao meu amigo para fazer um título parecido. Eu falei, o meu livro vai ser Planejamento que te salva. Porque eu, instintivamente, eu estava fazendo um plano para alcançar o meu objetivo. Porque aquela residência que eu queria fazer, eu já tinha tentado 2 vezes. E aí eu consegui passar na 3ª. Eu falei assim, se eu conseguir chegar ao meu objetivo, eu quero que outras pessoas, outras mulheres, assim como eu, de maior idade, com uma idade madura, também alcancem. Aí eu comecei a fazer um Instagram, quem quiser me seguir, Mulheres de Trajetória. E aí comecei a chamar as mulheres para contar as suas histórias de vida. E eu peguei a academia e coloquei no meu livro. Como você criar um projeto e alcançar o seu objetivo. E aí eu usei termos da faculdade, né? Diagnóstico situacional, planejamento, objetivo maior, específico, de forma bem fácil, pedagógica, para que a pessoa que compre meu livro consiga traçar um plano e consiga alcançar. E aí eu falei, Valdeci, agora a gente precisa divulgar isso em todo lugar. E eu, Valdeci e Guilherme criamos o Palestra na Favela. E a gente vai nas comunidades, contar as nossas histórias, apresentar os nossos livros. Sábado passado a gente foi em Austin e levamos outros colegas, com faculdade ou não, para poder levar a palavra, porque a palavra liberta, não é verdade? E é isso. Boa noite a todos. Eu me chamo Wagner e eu me sinto um fruto que foi germinado pelo Instituto Mais Que Livro. Eu vendia doces na calçada do metrô e escrevia. Enquanto eu estava vendendo doce, eu começava a escrevia poesias, né, em papel de pães. E nesse inteirinho todo eu conheci o Guilherme. E ali nós começamos a conversar e disse para ele que eu tinha um sonho. Eu escrevia, porém eu não sabia por onde começar. E ele foi uma porta aberta para mim, como também tem sido uma porta para muitos e continuará sendo. Nesse meio todo nós escrevemos 2 livros, eu e ele, A Milia do Pastor, e um outro livro nós escrevemos, que está ali na mesa. E agora está vindo um outro livro que estará em nossas mãos daqui a pouco, que será E Veio a Minha Poesia de Deus. Após esses 3 livros também tive a ideia de escrever, de começar a fazer molduras, quadros que também estão ali na mesa. Eu vejo que a maior poesia, na verdade, eu ouvi falar aqui nosso colega que está do lado da senhora, sobre o amor. A maior poesia é o amor mesmo. Se juntar todos os poetas da face da terra, na verdade, não se compara com o infinito amor de Deus. E eu fico com o coração palpitando quando eu vejo um texto tão lindo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Não tem amor maior do que esse. Nós se reunimos nesse recinto aqui, não somente para falar da literatura, mas no meio de tudo isso, tem um amor palpitando em nossos corações. Eu fico muito grato de poder estar aqui, conhecer todos vocês. Graças a Deus por isso. Muito obrigado. Parabéns a todos. Rafa, tem mais uma pessoa ali querendo dividir? Silvano lá. Silvano. Cadê Silvano? Ou não? Levanta. Você? É. Ah, Silvano. Boa noite. Boa noite, nosso secretário, Gui Califer, senhor Reginaldo, a nossa entrevistadora. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu sou Silvano Esteves, escritor e autor do livro Edificações das Palavras em Seu Lar. Trago esse livro
a seguinte ideia, que aquilo que olham para você e determinam não pode ser o resultado que eles falam. Eu um dia já fui uma pessoa que alguém disse, tem que morrer porque não presta. Eu fui um dia uma pessoa que o Estado falou, não tem recuperação. Eu sou um dia aquela pessoa que já disse no seu ouvido, de repente, perdeu. Mas um livro alcançou a minha vida. Eu ouvi aqui dizer que um livro pode ser trocado pelo fuzil, mas se esse livro não exercer uma essência sobre a mudança da pessoa, ela só mudou o calibre. Mas teve um livro que mudou a minha vida. Quando eu decidi que eu queria mudar, quando eu percebi que eu estava perdendo algo, respeito, amor próprio, amor pela família, amor pelo próximo, quando eu percebi que algo estava sendo perdido, eu tentei recuperar. E graças a Deus eu consegui ter êxito nisso. Um livro que eu fala sobre esse poder de você poder decidir mudar. O livro que eu li fala sobre a respeito de uma mulher que ela perde algo que era valioso para ela. Era uma simples dracma. Ela tinha muitas outras, mas ela procurou, ela varreu a casa, ela tirou tudo do lugar para achar aquilo que tinha de valor. E eu um dia perdi algo que tinha de valor, porque deixei-me viver pela emoção, pelo que eu achava, pelo que eu pensava. Carreguei comigo um fuzil, uma pistola. Cheguei a ser responsável da comunidade lá do Acari, junto com outros irmãos lá. Eu já fui o cara que passou correndo lá. Mas um dia eu recuperei essa autoestima. E o que o livro pode fazer é recuperar pessoas. Nem todo mundo está perdido, mas a pessoa tem que decidir ser transformada. E o livro que eu procurei para ler no momento de maior solidão da minha vida, quando eu decidi, é um livro que está na casa de qualquer um de vocês aqui. Independente do quadro religioso, independente de que você seja, todo mundo tem uma Bíblia dentro de casa. Esse livro me despertou, esse livro me mostrou que existe resultados na nossa vida, que você pode escolher mudar ou continuar na mesma. A Bíblia me mostrou com os autores que a vida pode ser feita de escolha e você é que decide todas elas. Quando eu li a Bíblia, eu percebi algo, que a oportunidade ela nasce todos os dias pela manhã. E eu que escolho mudar a trajetória da minha vida ou não. Então, naquele dia, a partir disso, eu mudei a história da minha vida. Só li numa simples Bíblia, de pouco em pouco. Não estou falando sobre religião, não estou falando sobre quadro religioso. Estou dizendo sobre algo que tocou a minha alma. Porque se não muda a minha essência, não muda o meu caráter. O que mudou a minha essência, o meu caráter, foi o que eu li e o que eu aprendi. E isso me trouxe satisfação. Então, todo autor, todo escritor pode estar perdido em qualquer lugar. O que falta agora é alguém para incentivá-lo a escrever. E aqui livros que o Guilherme trouxe me incentivou a escrever sobre isso. E eu escrevi aqui edificações das palavras. Por que edificações das palavras? Porque por mais que você more ou na Acari ou no Leblon, você pode estar com a sua vida totalmente arrebentada, destruída e precisa de motivação. Sabe o que eu tinha perdido? Eu tinha perdido a motivação. Eu perdi a motivação de viver, de respeitar, de amar o próximo, de respeitar o outro. Mas na palavra de Deus eu encontrei. Veja bem, não estou falando sobre religião, estou falando sobre mudanças que nós podemos fazer assim que determinarmos. Então eu escrevi esse livro, eu tenho 11 livros escritos. Esse é o primeiro que foi publicado. Bênção, como tenho vendido e como pessoas têm lido isso. São 62 mensagens. Apenas só para dizer para você, se motiva, volta a se alegrar, volta a planejar, volta a fazer aquilo que você parou. De repente você está com vontade de trancar a faculdade, porque está desanimado, porque coisa aconteceu. E foi na Bíblia que eu achei, sabe o quê? A oportunidade de continuar. Hoje eu tenho 51 anos, fiquei do tráfico de droga desde os 17 aos 31. E quando eu percebi que não tinha mais chance, um livro chamado Bíblia me levou a orientação que nunca é tarde para recomeçar. Meu nome é Silvano Esteves, escritor e autor do livro Edificações da Palavra do Seu Lar, e agradeço ao que e a toda a diretoria que lá me ajudou a lançar um livro, porque não tinha R$1 para lançar. Mas se não tivesse alguém interessado em ajudar, em fazer publicar, hoje eu não estaria aqui nessa oportunidade para falar para cada um de vocês. Hoje eu poderia estar preso ou morto, mas alguém abriu a porta e me ajudou. Forte abraço. Parabéns, Silvano. Muito obrigada, gente, pelas partilhas aqui, por dividirem um pouco da história de vocês.
Fico muito feliz da gente ter aberto, né, esse espaço para todos. Antes da gente encerrar, só gostaria rapidamente, porque a nossa hora já foi, e o buffet está lindo lá atrás, maravilhoso, delicioso. Queria abrir um espaço para o Instituto Mais Que Livro fazer uma homenagem a Reginaldo, uma homenagem que você, com muito carinho, nos pediu para abrir esse espaço. Gui, é com você. Vou fazer isso em pé. Reginaldo Lima, sem dúvida, ele traz a reflexão em pessoa, ele traz alento nas palavras, tem o domínio de um sentimento impessoal e que, sem dúvida, é merecedor de premiações, mas o que mais me impacta em ti é saber que você é ser humano e pensa como ser humano. Então, o Instituto Mais Que Livro, cadê os escritores, por favor? Como forma de gratidão, nas pernas. nós vamos dar essa medalha literária chamada Nobreza Literária, promovida pelo Instituto Mais Que Livro, ao nosso amigo Reginaldo Lima, com muito orgulho. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Assim, a gente nunca imaginou que ia escrever, né? Escreveu. A gente nunca imaginou que ia viver um dia como o de hoje e viveu. A verdade é que a vida é feita do que a gente não imaginou. Muito do lugar que cada uma de nós está agora é um lugar que a gente não imaginou. Então, minha gratidão, Guilherme. É uma honra inenarrável para mim, uma surpresa deu nas minhas pernas agora. Não sei nem o que falar direito, mas, assim, hoje e todos os dias da minha vida, nos últimos 36 anos, só foram possíveis por causa da minha família, porque eu tenho uma esposa que banca a loucura, né? Sabe que às vezes a minha cabeça mais parece um hospício do que um lugar que tem um cérebro. Por causa dos meus filhos, que tantas e muitas vezes, que hoje eu tenho a felicidade deles estarem aqui, e o meu neto, que muitas vezes banca a minha ausência, né? Eu estar ausente, eu estar em um monte de lugar e não estar com a família. E é isso. E a vocês que são meus amigos extremamente generosos, a quem eu tenho toda a gratidão do mundo. Deu nas minhas pernas com força agora, hein? Jogou de zagueiro. Parabéns, Reginaldo. E eu queria pedir também, o tempo vai passando, né, tão rápido, mas, Reginaldo, você disse que poderia fazer um anúncio aqui, oficialmente, que vai interessar muito a Henrique e a todos nós. Um anúncio em primeira mão. Eu, como jornalista, adoro furos de reportagem. Hoje eu não estou fazendo reportagem, mas estou aqui presente. Muito obrigada. Então, eu quero que você diga aí para a gente o que a gente pode esperar. Qual é o seu novo projeto? Então, como a gente subverteu o tempo e o nosso dia não é de 24 horas, não sei nem quem fez o dia de 24 horas, na verdade. O meu não é, o teu é, Gui? Não é. Há poucos dias atrás, o Gui estava aqui fazendo a manutenção daquela escadaria. E hoje ele está aqui. Técnico de eletromecânica. Então, a gente vai meio que subvertendo o tempo. A gente tem trabalhado há quase 2 anos. Tivemos uma conversa, eu, Gui, Valdeci, Ieda, e a gente está se organizando para o ano que vem ter como um braço do Instituto Mais Que Livro a Academia Brasileira de Literatura da Favela. A nossa Academia Brasileira... Nós nos inspiramos na Academia Brasileira de Literatura, mas nós não teremos imortais. Ninguém quer morrer, né? Então, nós teremos escritores e escritoras viventes. Tem todo um projeto, a gente está trabalhando nisso. Eu quero acreditar que no exercício do próximo ano a gente coloque de pé. Parabéns. Uma palavra final, Henrique, para a gente, por favor. Uma reflexão final. Olha, eu fico muito feliz de ver as mobilizações, tantas histórias, né? Como é
pujante, efervescência de produção cultural, as diferentes origens e formulações que a cidade do Rio de Janeiro produz, né? Nós temos mesmo uma fonte inesgotável de talentos extraordinários. E quero dizer que a Academia Brasileira de Letras, de Literatura da Favela, puxa, é um projeto extraordinário. A gente precisa disso, porque o Rio de Janeiro produz mesmo, com excelência, modalidades literárias em lugares que precisam cada vez mais de leitura e onde tem literatura com excelência, na verdade. Então, eu quero parabenizar pela iniciativa e dizer que eu quero muito conversar com vocês na Secretaria de Cultura e com os demais também, para a gente falar mais sobre isso. Que bom saber. Obrigado. Queria agradecer a todos e todas pela presença, aos nossos convidados que partilharam assim grande parte da vida, da experiência, e daria mais para 2 horas, 3 horas de conversa aqui. Muito obrigada a todos. A ID Cultural por ter me convidado para esse papel, né, que eu adorei fazer. Para mim é uma grande honra. E dizer que esse foi o último encontro, né, de 5 encontros, o último desse posto 12. Porém, esperamos que isso se regenere, isso se multiplique e que voltemos aqui dentro em breve. Muito obrigada a todos e a mesa de autógrafos. Obrigada.